Fala, torcedor vascaíno, e finalmente veio uma contratação. O atacante argentino Benjamin Garré está fechado com o Vasco da Gama e nos próximos dias deve desembarcar no solo carioca. E o Cruzeiro desistiu da contratação do zagueiro João Vitor. Lembrando que o clube mineiro fez uma proposta pelo jogador do time Cruz Maltino e provavelmente o Vasco recusou essa proposta. E o presidente Pedrinho, após a derrota, o vexame, a vergonha que foi o jogo de ontem do Vasco contra o Flamengo, foi bastante vaiado e xingado pelos torcedores vascaínos. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Vamos tentar bater a meta aí de 25 likes nesse vídeo. Tamo junto? Agora vamos para as informações para a gente saber um pouco sobre as novidades. Vamos lá. A primeira informação é o seguinte: o Vasco fecha acordo para contratar o atacante Benjamin Garré, que vai assinar até dezembro de 2027. Lembrando que essa matéria foi postada pelo GE Vasco, pelo GE Globo, pelo Tébaro Schmidt. O argentino de 24 anos será contratado em definitivo em negócio que pode chegar a quase 20 milhões de reais. O Vasco fechou um acordo com Krylia Sovetov da Rússia para a contratação de Benjamin Garré, atacante argentino de 24 anos, é o primeiro reforço do clube para o setor do ataque, nesta janela de transferência. Para você ver, né? A janela de transferência do Vasco, né, no mercado brasileiro fecha no dia 28, então falta cerca de 12 dias para fechar e o Vasco foi contratar um atacante só agora. Né? E só resta um jogo que vai acontecer no domingo, que se caso o Vasco ganhar, ele talvez se classifique para a semifinal do Campeonato Carioca. Se não ganhar, tá desclassificado. É surreal essa bagunça total da diretoria em quesito de contratações. Vamos lá. A presença do executivo de futebol Marcelo Santana na Turquia, onde a equipe de Garré realiza uma preparação para a segunda metade da temporada, foi essencial para a conclusão do negócio. Então olha aí, a presença do Marcelo Santana nessa negociação com o Benjamin Garré conseguiu avançar. Ela fez se tornar uma contratação ideal para o Vasco. Ela avançou com a presença do Marcelo Santana. Aí eu faço uma pergunta para você, torcedor. Será se quando o Vasco estava negociando com o atacante Bruma, que inclusive no dia de ontem fez um gol pelo Benfica, será se naquela época, se o Marcelo Santana estivesse lá em Portugal, será se o Bruma não era jogador do Vasco? Fica essa pergunta, porque até então o presidente Pedrinho deu uma entrevista falando que o cara tem que estar lá presente caso aconteça algum problema, alguma pergunta, alguma dúvida, etc. Olha aí, a presença, tá aqui na matéria, a presença do executivo Marcelo Santana na Turquia, onde a equipe de Garré realiza a preparação para a segunda metade da temporada, foi essencial para a conclusão do negócio. Você, quando tá olho a olho com o empresário, com o jogador, essa negociação, ela 100% vai dar certo. Pode não dar certo? Pode não dar certo. Mas a maioria das vezes vai dar certo. Você tá presente, olho a olho com o seu empresário do jogador, com o jogador. Você mostrar que realmente o clube tá interessado no jogador. Não é por e-mail, né? É você tá no seu escritório no ar-condicionado, o cara tá lá em Portugal, você mandando um contrato virtual, pelo e-mail, pelo WhatsApp, seja onde for. Cara, isso é coisa de doido. Enfim, o jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato válido até dezembro de 2027. As conversas a princípio caminhavam para um empréstimo com obrigação de compra por metas. Esse era o desejo do Vasco, que tem a ciência do histórico recente de lesões de Garré e queria se resguardar para não precisar comprá-lo antes de vê-lo performar. Então, isso para mim é essencial, né? Diz que o Vasco aí tá ciente das lesões do Garré ultimamente, né? E que não quer comprar de uma vez. Ele quer ver realmente se o Garré vai performar. Se ele performar, o Vasco vai ter uma obrigação de compra no contrato, que o Vasco vai ter que comprar. Eu acho muito ok essa forma aí de negociação. Para mim, saiu ok pro Vasco da Gama. O clube de São Januário havia aceitado reduzir as metas, mas o Krylia Sovetov, no final das contas, recusou o modelo de empréstimo e os clubes concordaram em uma transferência em definitivo. O clube aceitou pagar 2,5 milhões de euros, cerca de 14,2 milhões de reais, pela contratação do atacante argentino, mais de 1 milhão de euros, que é cerca de 5,7 milhões.
atrelados, né, de reais, atrelados às seguintes metas. Então vamos lá, o clube aceitou pagar 2,5 milhões de euros, 14,2 milhões de reais pela contratação do argentino e mais 1 milhão de euros, cerca de 5,7 milhões de reais, atrelado às seguintes metas. Então vamos lá, 800 mil euros se ele atuar em 40% dos jogos em 2025, é um ponto super importante, 200 mil euros por participações em gols e classificação para a Libertadores. Para mim, tá válido, né? Porque se ele fizer gol, ele vai ajudar o Vasco. E também, se o Vasco classificar para a Libertadores, ele vai estar ajudando o Vasco também. O valor final do negócio pode chegar a quase 20 milhões de reais. Portanto, Garré passou pela base do Manchester City da Inglaterra, onde ficou do sub-17 até o sub-21. Antes atuou no Vélez Sarsfield da Argentina. Em 2020, ele foi comprado pelo Racing da Argentina, até emprestado para o Huracan, no qual se destacou e chamou a atenção do clube russo. Então, cara, essa forma de negociação que o Vasco utilizou aqui, para mim, foi muito boa, na minha opinião, né? Pode ter sido demorada, pode ter sido tudo, mas foi uma negociação de forma positiva, na minha opinião, né? Isso aqui é um direito no contrato do jogador que vai ter. Que se o Vasco classificar para a Libertadores, que é algo muito positivo, e se ele participar, né, nos gols do Vasco, para mim seria maneiro pra caramba. E para mim essa forma de contrato que o Vasco fez com o Benjamin Garré é super importante, visando que o jogador tem problemas físicos, tá? O jogador Benjamin Garré tem problemas físicos, o Vasco não vai comprar de primeira. Ele vai esperar o Garré ali jogar, se o Garré jogar 40% dos jogos, aí beleza, né? Aí tá tranquilo. Outro ponto aqui, né, o transfer market do Benjamin Garré, para quem não conhece, é um jogador de 24 anos, ele nasceu em Buenos Aires, na Argentina, lembrando que o Benjamin Garré tá na mira do Vasco desde o meio do ano passado, de 2024, né, acabou que esse ano aí ele não fez uma temporada tão boa, não tá fazendo uma temporada tão boa por conta de lesões lá no Krylia Sovetov, mas ano passado fez uma excelente temporada e o Vasco também monitorou o jogador desde o ano passado. Espero que ele venha agora, né, e acaba surpreendendo a gente. É um bom jogador, na minha opinião, tá? É um bom jogador, mas tem esses problemas de lesões, né? Que pode interferir nessa atuação no Vasco da Gama. Beleza? Jogador de 1,72 de altura. Ele joga na ponta esquerda, também pela ponta direita, né? É um jogador aí ó, que joga pela ponta esquerda e pela ponta direita, como a gente tá vendo aqui. Valor de mercado dele é de 6 milhões de euros. Um jogador bastante novo, de 24 anos. Então, querendo ou não, ele vai ter essa fase de adaptação e tudo mais. Mas óbvio, né? O torcedor vascaíno quer que ele atue logo. Até porque tá no seu direito, né? Os momentos do Vasco não tá tão fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém, na verdade, né? Então, enfim, o torcedor vascaíno tá no seu direito total de ver o jogador atuar. Até porque ele vai chegar no Vasco pra ser titular, né? Então, é algo super importante pra gente saber, beleza? Então, um jogador aí que na temporada, desempenho atual, a gente pode dar uma olhada na temporada 24 e 25 lá na Rússia, ele fez 18 jogos, 2 gols e 1 assistência, e 1.025 minutos jogados, beleza? A gente foi dar uma olhada aqui, ó. No dia 11, 17, ó, dia 5/8 ele teve uma lesão e ficou fora por 3 jogos, tá? Então, é um ponto importante pra gente saber sobre o Benjamin Garré. Beleza? Temporada 23 e 24 foi onde o Vasco monitorou o jogador. Foi aqui, ó, ele fez 25 jogos, 9 gols e 3 assistências, 1.671 minutos jogados. A gente vê que ele joga poucos jogos na temporada, né? A gente sabe que no Brasil ele vai ter que jogar muito mais que jogos do que isso. Enfim, é o novo reforço do Vasco da Gama, tá, gente? Deve pisar nos solos cariocas aí nos próximos dias. E lógico, a gente vai fazer nossa live aqui, trazendo pra vocês aí o desembarque, vamos dizer aí, do Benjamin Garré, beleza? Outra informação aqui é a seguinte, né? Eu tinha falado pra vocês que o Cruzeiro tinha feito uma proposta, né? Segundo as informações do GE Globo. O Cruzeiro fez sim uma proposta pro Vasco, mas ele acabou desistindo da contratação. O Cruzeiro desiste da contratação de João Vitor do Vasco. A Raposa estava no mercado para suprir a ausência do lesionado João Marcelo. Mas o acerto com o Gamarra fez o zagueiro recuar pelo zagueiro. Fez o time, recuar pelo zagueiro do Vascaíno. Então, o Cruzeiro contratou o atleta Gamarra, né? O zagueiro que era do Olímpia, se eu não me engano, e foi pro Atlético Paranaense, não deu tão certo. O Cruzeiro optou aí por contratar o zagueiro Gamarra e desistiu da contratação aí do zagueiro João Vitor.
Após o interesse inicial, o Cruzeiro desistiu da contratação do zagueiro João Vitor do Vasco. Isso ocorre porque a Raposa se acertou com o Atlético Paranaense pela transferência do zagueiro Matel Gamar. Assim, a equipe mineira encerra as buscas por um defensor. Segundo publicação do GE desta sexta-feira, dia 14, a ida ao mercado se deu por conta da grave lesão do zagueiro João Marcelo. Ele passou por cirurgia na última sexta, no dia 7, para corrigir uma contusão multiligamentar do joelho direito. Aí complica pra caramba, né? O Cruzeiro também considera a alta pedida do Vasco por João Vitor. O zagueiro tem contrato longo até o fim de 2028 e custou cerca de 38 milhões de reais. É muito dinheiro. É um dinheiro ali. O João Vitor não é um péssimo zagueiro, mas nunca que ele vale 38 milhões de reais, que foi o Alexandre Matos que fez esse negócio ridículo aí do Alexandre Matos. O Cruz Maltino, porém, ainda não pagou parte da contratação, que foi feita em parcelas, com o time carioca pedindo o mesmo valor, com direito à assunção da dívida junto ao Benfica, ex-time de João Vitor. O zagueiro chegou ao São Januário exatamente através do diretor executivo Alexandre Matos do Cruzeiro. Ele contrata o João Vitor pro Vasco nesse mesmo valor e não quer comprar lá no Cruzeiro, não quer ajudar o Vasco. Pô, fica difícil, né? Aí fica difícil, o Alexandre Matos. Você faz uma contratação bizarra pro Vasco, no valor que não vale nunca o João Vitor, e lá no Cruzeiro você não quer contratar ele de volta. Pô, leva ele junto com você. Não vai sentir falta dele. Não é um péssimo zagueiro, mas também não é aquele zagueiro que faz total diferença. João Vitor foi embora, estamos carentes de zagueiro. Lógico, a gente precisa contratar, mas tem 14 dias de janela de transferência, dá pra contratar algum jogador, né? Querendo ou não. Beleza? Informação importante pra gente saber sobre o zagueiro João Vitor aí, que não deve ir mais para o Cruzeiro. Ok? Pelo menos agora, nessa janela de agora. Outra informação aqui, ó, é o seguinte, né? O jogo de ontem do Vasco foi devastador. Foi um jogo apático do Vasco. A gente fez uma live pós-jogo no dia de ontem, né? Se vocês quiserem assistir lá, você assiste, que é super importante. Bom, vamos lá. O Nilson Almirante captou isso aqui nas descidas dos torcedores, perdão, vamos dizer, né? Tem um setor sul, você sobe lá as rampas, e aí na descida das rampas, o torcedor vascaíno protestando aí, ó. Mandando o Pedrinho tomar no CU, tá? Então, torcedores protestam após a derrota para o Flamengo. Bom, vamos lá escutar. Então a gente tá vendo, né? Os torcedores aí que não estão de bom humor com o presidente Pedrinho. A partida de ontem realmente foi uma partida ridícula, gente. Uma partida desastrosa em que o Vasco não tinha gente para criar jogadas. Foi um Vasco que estava apático totalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, nos 20 primeiros minutos do segundo tempo, até conseguiu jogar bem, né? Conseguiu propor jogo. E para você ver que mesmo com o elenco limitado que a gente tem, a gente consegue propor jogo. Basta esses jogadores quererem jogar, né? E representar a camisa que eles estão vestindo. Se a gente jogar apático e com medo do Flamengo, igual a gente jogou no primeiro tempo, que a gente jogou com medo, a gente vai perder. A gente vai perder. Agora, se jogar igual aos 20 minutos do segundo tempo, cara, a gente consegue fazer um jogo de igual para igual com o Flamengo. Né? Em quesito de a gente ter mais raça, mais vontade, etc. Porque o elenco deles é melhor. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Enfim, a partida de ontem foi totalmente ridícula do Vasco. Sinceramente, uma partida totalmente abaixo. Torcedor vascaíno, infelizmente, eu não tenho nem o que fazer. Eu tô aqui todos os dias fazendo live pra você. Você pode desabafar. Hoje tem live às 2 horas da tarde pra vocês novamente. Tá? Então conto com o seu apoio, conto com a sua moral no nosso canal, que é super importante. E é isso. Independente da fase do Vasco, a gente sempre vai estar aqui trazendo as informações no pós-jogo de vitória, de derrota e etc. Tá? Tamo junto, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe todos vocês. E tamo junto. Abraço. Conto com a sua presença na live às 2 horas da tarde. Tamo junto. Abração.